Se atualmente temos um Papa simpático e amado por muitos, saiba que nem sempre as coisas foram assim. O próprio Bento XVI, o antecessor de Francisco, não era visto com bons olhos por muita gente. E mesmo assim, ele está longe de entrar nessa lista. Ao longo da história, muita gente mal intencionada esteve no papado e fez coisas terríveis. Enquanto alguns são lembrados por seus atos de caridade e amor ao próximo, outros deixaram apenas recordações de temperamentos violentos, escândalos sexuais e práticas financeiras duvidosas. Para quem ainda não me viu aqui no canal, meu nome é Maurício Santos e vocês me verão por aqui trazendo conteúdos interessantes como esse. Então, vem comigo. Eu vou contar um pouco da história dos piores papas da história da humanidade. De começo, eu quero falar de um dos papas mais polêmicos de todos, que fez surgir até um seriado, em que foram relatadas todas as barbaridades cometidas por Rodrigo Borgia e sua família. De todos os papas famosos por suas imoralidades, é certo que esse se destaca como o mais perverso de todos. Conhecido como Alexandre VI, ele esteve no papado por longos 9 anos, período em que foi acusado de assassinar seus inimigos políticos com veneno, nepotismo e várias outras coisas que os papas definitivamente não deveriam fazer, o que acabou fazendo nascer algumas crianças, se é que vocês aí me entendem. E basta dar uma olhada no sobrenome Borgia para ter uma ideia do quão ruim este papa foi. Antes de se tornar Alexandre VI, o papa se chamava Rodrigo Borgia e fazia parte de uma das famílias mais poderosas de Roma durante o Renascimento. Rodrigo teve 3 filhos, além de vários outros filhos ilegítimos, incluindo a famosa Lucrécia Borgia. Enquanto pontífice, ele fez de tudo para promover a posição de seus familiares no mundo. Para ter poder no Sagrado Colégio dos Cardeais, Rodrigo criou 12 novos cardeais, entre eles o seu próprio filho, César Borgia, que tinha apenas 18 anos na época. Foram vários assassinatos misteriosos, politicagem e, segundo contam por aí, até orgias aconteciam na presença de Rodrigo Borgia. Laurent Bouchard, um bispo católico alemão, famoso por ser uma importante fonte histórica sobre a vida na corte dos papas do Renascimento, relatou a morte de Alexandre VI, afirmando que seu estômago inchou, seu rosto ficou da cor de vinho e sua pele começou a descascar. Depois, ele começou a ter sangramentos internos e febres compulsivas. Uma semana depois, no dia 18 de agosto de 1503, ele faleceu. O motivo da morte? Muitos dizem ter sido a malária, doença muito comum nos verões em Roma. Mas existe um consenso de que, na verdade, ele foi envenenado. Com um histórico problemático como esse, mas vamos seguir então o nosso vídeo. O Papa João XII também não era flor que se cheire. Descendente da 7ª geração de Carlos Magno, historiadores afirmam que durante o seu pontificado, Roma foi transformada praticamente em um bordel, além da corrupção tomar conta do local. Sua história também é repleta de politicagem, igual ao caso de Rodrigo Borgia. Ele considerava sua posição mais como um cargo político do que um chamado sagrado, e rapidamente começou a usar o seu poder para fazer exatamente o que você esperaria que um adolescente com autoridade fizesse. O que assusta é que ele se tornou papa com apenas 18 anos de idade. Entre os muitos crimes atribuídos a ele estão inclusos o ato de cegar e assassinar pessoas, matar um cardeal depois de castrá-lo, invocar os deuses romanos enquanto jogava dados e brindar alegremente com honra ao diabo. A prova de que João XII deveria estar na lista dos piores papas da história? João XII morreu por causa de um dos seus encontros amorosos. Um dia, o marido ciumento de uma das suas amantes descobriu sua esposa na cama com o papa e o homem o espancou. João XII morreu 3 dias depois. Certa vez, o imperador alemão Otto I, que foi coroado com a ajuda do Papa por terem interesses em comum, escreveu uma carta a ele dizendo o seguinte: todos te acusam, santidade, de homicídio, perjúrio, sacrilégio, incesto, com seus parentes incluindo 2 de suas irmãs, e de ter
como um pagão invocado Júpiter, Vênus e outros demônios. No caso do Papa Bento IX, ele foi Papa de 1032 a 1044, novamente em 1045 e, por fim, de 1047 a 1048, sendo o único homem a ter servido como Papa por 3 períodos descontínuos. Ele também marcou por ter sido um dos papas mais jovens, tendo reinado por volta dos 18 anos de idade. Só que, assim como outros casos dessa lista, ele teria levado uma vida extremamente desregrada. Teria poucas qualificações para o papado, além de ter conexões com uma família socialmente poderosa da época. São Pedro Damião descreveu Bento IX, no livro de Gomorra, como um homem que festejava a imoralidade e um demônio do inferno disfarçado de padre. A obra de Damião é um tratado sobre corrupção papal e sobre sexo, onde acusava Bento IX de homossexualidade e bestialidade. Ele também foi acusado pelo bispo Beno de Piacenza de muitos adultérios e assassinatos. Ele desistiu de seu papado pela primeira vez em troca de uma grande soma de dinheiro, no ano de 1044. Mas ele acabou voltando em 1045 para depor o seu substituto e reinou por apenas um mês. Após deixar de ser pontífice novamente, possivelmente para se casar, ele vendeu o papado pela segunda vez para seu padrinho. 2 anos depois, Bento IX retomou Roma e reinou por mais um ano, até 1048. 8 meses depois, ele foi expulso por Henrique III do Sacro Império Romano e nunca mais voltou. Vocês já ouviram falar sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri, certo? Para os desinformados, se trata de uma obra da representação do inferno. Na versão do autor, há 9 círculos, cada um repleto de pecadores que cometeram crimes. Quanto mais fundo você chega no inferno de Dante, mais as pessoas ficam piores. No último círculo, é possível encontrar Satanás e os maiores traidores da história, como Brutus, Cássio e, claro, Judas. Mas se você voltar um círculo antes, irá encontrar o Papa Bonifácio VIII. Por que Dante o colocou em um dos círculos mais profundos do inferno? Tudo bem que ele não cometeu as mesmas atrocidades que João XII, mas Bonifácio ficou conhecido por ser um papa que tinha a visão de que a igreja tinha o papel de ser autoritária em relação ao resto do mundo, o que resume uma de suas falas mais polêmicas: que toda criatura humana esteja sujeita ao pontífice romano. Depois de assumir o papado, Bonifácio tentou arrecadar dinheiro para iniciar uma nova cruzada. Após o seu plano não dar certo, ele simplesmente entrou em guerra com o cardeal Giacomo Colonna. Durante esse conflito, a cidade de Palestrina, que era o último reduto de Colonna, se rendeu de forma pacífica para o Papa, com a promessa de que seriam poupados. Porém, estamos falando dos piores papas da história, pessoas que não tinham palavra. Em vez de cumprir as promessas feitas aos habitantes de Palestrina, a cidade foi completamente destruída. Em 7 de setembro de 1303, inimigos do Papa e outros colonos exigiram que ele renunciasse, e como resposta, Bonifácio disse que preferia morrer. Ele foi espancado e quase executado, mas foi libertado do cativeiro após 3 dias. Ele morreu mais ou menos um mês depois, no dia 11 de outubro. Para finalizar, temos o Papa Inocêncio VII. Ele se tornou Papa em 1484 e foi o primeiro pontífice a reconhecer abertamente seus 8 filhos ilegítimos. Antes de assumir, seus filhos eram chamados simplesmente de sobrinhos, e muitos historiadores acreditam que ele teve muito mais que 8 filhos ilegítimos. Inocêncio também é conhecido por emitir um decreto que autorizava o uso de tortura para extrair confissões. Em um tempo onde a Inquisição perseguia as pessoas acusadas de bruxaria, dificilmente alguém iria confessar algo que a pudesse fazer ser queimada viva na fogueira, mas graças a esse decreto, a Inquisição usou a tortura para fazer muita gente confessar coisas que nunca tinham feito. Isso pode ser um pouco controverso, vindo do líder de uma religião construída em torno de Jesus, um homem que foi a vítima mais famosa da história por ser torturado por alegações de heresia. O interessante é que as torturas
eram feitas apenas para conseguir as confissões, pois o decreto de Inocêncio proibia os inquisidores de torturarem pessoas até a morte. Esses foram alguns dos piores papas da história, que se destacaram por terem cometido barbaridades e abuso de poder. Felizmente, esses tempos ficaram para trás e atualmente os papas não têm mais tanto poder quanto tinham antigamente. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Se cuidem, fiquem com Deus e até breve!